Hebreus capítulo 11, verso 1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Uma das coisas mais distorcidas nos últimos dias na igreja é a fé. É paradoxal isso, uma vez que a igreja deveria ser o agente da fé. Deveriam ser as pessoas responsáveis por trazer às outras a fé. Porém, a fé ela tem sido de sobremaneira distorcida. Um dos 5 solas da reforma era o sola fide, ou seja, somente a fé. É a única coisa que o crente precisa. O escritor aos Hebreus, ele nos diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Ou seja, eu estou firme naquilo que vai acontecer. Eu acredito no que vai acontecer ainda que eu não esteja vendo. E esse é o ponto, porque no mesmo capítulo 11, ele vai usar os exemplos de que nós entendemos pela fé que os mundos foram criados por Deus. Nós não estávamos lá no dia em que Deus criou o mundo, mas nós entendemos isso pela fé. Ele também mostra que Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Ou seja, o sangue de Abel ainda fala, ainda dava testemunho. Ele vai usar também exemplos de Enoque, exemplos de Abraão, exemplos de Noé, todos os homens que alcançaram a promessa ainda que não a estivessem vendo. A fé ela tem sido sobremaneira distorcida. Uma vez que uma igreja, para a desculpa de estimular a fé dos fiéis, vende vassoura, óleo, lenço, saquinho com sal, qualquer outro tipo de parafernália que tem sido inventada aí, ela não está ajudando a fé, ela está distorcendo a fé. Pelo contrário, ela está fazendo com que essa pessoa deixe de manifestar a fé em Cristo. E ela passa a manifestar a fé nessas coisas. O que eles não estão entendendo é que nós estamos voltando aos tempos medievais, quando a Igreja Católica vendia indulgências com a desculpa de alavancar a fé das pessoas. Vendia relíquias, as relíquias nasceram disso, a adoração aos santos, a pedaços da cruz, a ossos de santos, saíram disso. Eram formas que a Igreja Católica tinha de fazer com que os fiéis tivessem a sua fé mais fortalecida. E a Igreja Evangélica está incorrendo no mesmo erro. Nós estamos distorcendo a fé. Nós colocamos nos nossos altares, nos nossos cultos, coisas para atraírem as pessoas, dizendo que isso vai estimular a fé delas. Mas a fé, segundo a palavra de Deus, vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. É isso que estimula a fé do cristão. O cristão não precisa de nada material para alavancar a sua fé, porque a sua fé está em Cristo. Porque uma vez que essa fé, que esse cristão tenta materializar a sua fé, ele vai de encontro à palavra que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Se eu vejo, querido, deixou de ser fé. É por isso que não dá para atrair fiéis mostrando milagres. Ah, vem para cá, Brasil, porque aqui tem milagre. Lei do engano. Ah, vem para a minha igreja, porque na minha igreja a gente prospera. Lei do engano. E o que é pior? Quantos não estão caindo nessa? Quantos crentes não estão hoje se preparando para ir à igreja? Hoje é domingo. Estão se preparando, 10 de abril, estão se preparando para ir à igreja, porque estão em busca de um milagre. Porque ouviram falar que na igreja do fulano de tal tem milagre. Vamos ver o milagre. Vamos correr atrás do milagre. Sinto muito em lhes dizer, queridos. Isso não é fé. Isso não é manifestar fé. A fé que a Bíblia nos mostra é uma fé que não precisa de nada material para dizê-la que está acontecendo. Abraão não precisou ver que Deus livraria o seu filho. Ele acreditou que Deus livraria o seu filho, ainda que na última hora. Por isso,
Ele é o pai da fé. Porque foi o crente que manifestou fé no Senhor. Nós não andamos por vista, mas por fé. Que Deus te abençoe.